Olá, meus queridos. Seguimos por aqui em tempos de isolamento, cumprindo da melhor forma possível esse momento, né? Restringindo ao máximo as nossas saídas aqui em casa, mas sempre com a realidade do Giovanni, que hoje é um soldado, né? E precisa sair todos os dias. Mas a gente procura tomar todas as medidas de segurança, procura usar o álcool gel, lavar bem as mãos, lavar a roupa cada vez que ele chega, né? Não entrar com o calçado que vem da rua para dentro de casa. Então a gente segue buscando passar por esse período com qualidade de vida e com saúde, né? Espero que para vocês também as coisas estejam indo bem, apesar do distanciamento social, né? Sigo com saudades. Tá ficando mais fácil vir aqui conversar com vocês através do vídeo, mas ainda não é natural, né? A minha saudade do contato físico, das reclamações, de mandar guardar o celular, de se concentrar, ela é bastante grande, né? Para mim faz todo sentido estar em sala de aula olhando para vocês. Mas vamos continuar, então, dando sequência aos nossos trabalhos escolares através de um assunto hoje que se chama classificação das cadeias carbônicas. O que eu preciso para a gente começar esse encontro hoje? Que vocês lembrem que dentro da orgânica nós já classificamos os carbonos. E classificar carbono é diferente de classificar a cadeia carbônica. Quando eu classifico o carbono, eu vou usar lá primário, secundário, terciário, quaternário, ou eu vou usar sp3, sp2 e sp. Quando eu vou classificar a cadeia, são 4 critérios que eu preciso identificar. Que critérios são esses? Para classificar a cadeia, eu vou ter a cadeia classificada quanto ao fechamento, a disposição dos átomos, o tipo de ligação e a natureza desses átomos. Lá dentro do material, agora que a Sora vai trabalhar com vocês, justamente cada um desses critérios está identificado com a respectiva cor desse primeiro slide. Então, o fechamento vai estar em azul, a disposição em verdinho, os tipos de ligação em rosinha e a natureza dos átomos em roxo. Isso é bem importante para a gente acompanhar, tá? Então, quanto ao fechamento, o que a gente tem, pessoal? Quanto ao fechamento da cadeia, um dos tipos de classificação envolve cadeia aberta, alifática ou acíclica. Então, esses 3 nomes servem para identificar a mesma coisa. Então, aberta, alifática ou acíclica. Quando é que eu tenho essa cadeia? Quando a cadeia tem 2 ou mais extremidades. Essa cadeia não forma um ciclo, ela não tem carbonos encadeados um no outro formando uma figurinha, certo? Então, olha aqui, ó, meu primeiro exemplo, ó, tem uma extremidade aqui e uma extremidade aqui. Essa cadeia não tem nenhum ciclo, nenhum encadeamento de carbonos formando um quadradinho, um triângulo, um hexágono. Então, essa cadeia, por possuir 2 extremidades, ela é uma cadeia aberta. A mesma coisa vai acontecer para essa aqui, ó. Essa cadeia tem 1, 2, 3 extremidades livres. Então, ela é classificada como uma cadeia aberta, tá? Então, aberta tem extremidades livres. Cadeia mista. O que acontece com a cadeia mista? Quer dizer que ela tem uma parte que é aberta e uma parte que é fechada, né? Uma parte é um ciclo, uma parte não é. O que eu observo aqui, ó? Nesse exemplo da cadeia mista, ó, essa sequência aqui de carbonos, ela forma um quadradinho. Esses carbonos estão um ligado ao outro, né, através dessas ligações simples aqui, formando um quadradinho. Então, essa parte da cadeia aqui é fechada. Já esse carbono aqui da cadeia, ó, ele está fazendo uma ramificação lá com toda essa sequência que tem 2 extremidades livres. Então, nessa cadeia aqui, eu verifico uma parte fechada e uma parte aberta. Por isso, eu posso classificá-la como mista, tá? Quando eu tiver na dúvida em usar a palavra mista, é melhor eu usar, então, a palavra fechada, ok? Então, se eu não consigo ter certeza que eu posso usar mista, usa fechada, que vai priorizar essa parte aqui, onde os carbonos estão encadeados.
A cadeia fechada, então, ou cíclica, tá? Essa cadeia, ela é subdividida em dois tipos, aromáticas e não aromáticas, tá? A cadeia aromática, ela tem a presença do benzeno. O benzeno é um ciclo de 6 carbonos, né? Então, um formato de hexágono, onde esses carbonos estão ligados dentro desse ciclo através de 3 ligações duplas alternadas, tá? Essas ligações duplas, elas vão mudando de posição dentro desse anel benzênico. Então, eu estou ali com 6 carbonos, as 3 duplas alternadas, e por isso esse benzeno é representado ou desta forma aqui, com as 3 duplas, ou com uma bolinha dentro. Então, esse anel com uma bolinha dentro, ele representa o benzeno, tá? Então, toda cadeia fechada que tem a presença dessa figurinha aqui é uma cadeia aromática. A cadeia aromática, ela tem uma classificação especial. Ela envolve a quantidade de vezes que o benzeno aparece. Então, ela é mononuclear ou polinuclear. A gente vai ver mais no final do material uma explicação mais detalhada sobre isso. Já o outro tipo de cadeia fechada, ela não tem esse benzeno. Então, ela é chamada de alicíclica, né? Porque o benzeno não está ali, ó. Olha ali, ó, um quadradinho, um anel, mas nesse anel aqui só aparece uma dupla. Tá? O único anel que é benzeno é esse que aparece com as 3 duplas alternadas ou com a bolinha dentro. Tá? Então, recapitulando, o que a gente tem no fechamento? Aberta, mista ou fechada. Aberta é a que tem as extremidades. A mista pode ter uma parte aberta e uma parte fechada. E a fechada pode ser aromática ou alicíclica. Vai depender da figurinha do benzeno aparecendo ou não. Ok? Seguindo. O próximo tipo de classificação é a disposição dos átomos de carbono nessa cadeia. Então, a gente pode ter uma cadeia normal, reta ou linear, onde somente 2 extremidades estarão presentes, ó. Ou uma cadeia ramificada, aonde vocês vão ter pelo menos 3 extremidades. Olha ali, ó. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Tá? Então, essa cadeia que tem mais de uma extremidade, ela é uma cadeia ramificada. Alguns autores costumam dizer que na cadeia normal, a gente só tem carbono primário e secundário. E na cadeia ramificada, a gente vai ter pelo menos um carbono terciário, seria o carbono que está aqui, ó, ou um carbono quaternário. Nesses exemplos aí, a Sora não usou carbonos quaternários, mas o terciário estaria aqui, ó, bem onde está sinalizado o marcador vermelhinho. Ó. Por que terciário? Porque ele está ligado a 3. Ó. Tem um aqui, um lá e outro embaixo. Tá? Então, cadeia com 3 extremidades ou mais é ramificada. Com 2 extremidades apenas é normal. Nosso próximo critério é o critério da natureza dos átomos. Então, a natureza dos átomos vai colocar minha cadeia classificada em homogênea ou heterogênea. A minha cadeia homogênea, ela só tem carbonos na extensão da cadeia. Ó. A extensão é feita apenas com átomos de carbono. Essa aqui, toda a extensão é feita com átomos de carbono. Tem um átomo diferente, mas ele está bem na pontinha, na extremidade. Então, esse carbono aqui, ou melhor, essas cadeias aqui, são cadeias homogêneas. Homogêneas porque na extensão delas, nós temos apenas átomos de carbono. Para que a cadeia seja heterogênea, vocês precisam do heteroátomo. O que é o átomo chamado de heteroátomo? É quando vocês tiverem um nitrogênio, um oxigênio ou um enxofre dentro da cadeia. Ele precisa estar entre 2 carbonos. Então, eu estou com aquele átomo diferente entre 2 carbonos lá na minha extensão. Isso vai fazer eu ter a cadeia classificada como heterogênea. Olhem ali, ó. O N aqui nessa cadeia. Tem um carbono aqui e outro ali. Então, ele está no meio. O O aqui nessa outra cadeia, ó. Tem um carbono aqui e outro carbono ali. Ele está no meio.
por isso classificado como heterogêneo. Tá? Heterogêneo depende da presença do heteroátomo. Heteroátomo é aquele átomo que não é carbono e que está dentro da cadeia entre dois outros carbonos. Tá? E a nossa última classificação, então, é a classificação quanto à ligação desses átomos. A gente já viu que o carbono é tetravalente, que o carbono precisa, então, de 4 ligações, mas que elas podem acontecer de 4 formas diferentes. 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla, ou 2 duplas. Tá? Então, a cadeia saturada, todas as ligações entre os carbonos serão simples. Todas as ligações, olha bem a palavra da Sora de novo, entre os carbonos serão simples. E na cadeia classificada como insaturada, pelo menos nós vamos ter que apresentar nela uma dupla ou uma tripla que esteja entre 2 carbonos. Tá? Então, a insaturação é a presença da dupla e da tripla. Mas a cadeia insaturada é aquela onde essa dupla ou essa tripla está entre 2 carbonos. Olha ali, ó, a nossa dupla no exemplo de baixo. Ó. Tem um carbono aqui, tem outro carbono aqui. Quando a gente aprecia melhor essa cadeia, ó, continuamos percebendo que ela é heterogênea. Então, se eu fosse dar uma atenção para essa cadeia aqui, ó, ela seria aberta, ela tem 2 extremidades, ela seria normal, não tem nenhuma outra extremidade nela. Ela seria heterogênea, por conta desse N aqui entre 2 carbonos, e ela seria insaturada por conta dessa dupla aqui, também entre 2 carbonos. Tá? O que nós temos então aí ó, de exemplos? Vamos pensar nos 4 critérios que a senhora acabou de comentar com vocês. Essa cadeia aí, tem mais de 2 extremidades? Tem extremidades por aí? Tem, ó. Tem uma extremidade aqui, tem outra ali. Então, se essa cadeia está apresentando extremidades, essa cadeia é aberta. O que mais que eu observo? Nessa cadeia, eu tenho pelo menos um carbono terciário. Ele está aqui, ó. E se eu acompanho bem, ele tem 3 extremidades, ó, que são carbonos. Então, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia ramificada. O que mais que eu observo nesta cadeia? Essa cadeia tem aqui um oxigênio, um átomo diferente, mas ele não está entre 2 carbonos. Um carbono aqui e um hidrogênio lá. Então, se esse oxigênio não está entre 2 carbonos, a minha cadeia é homogênea, né? Ele não está entre 2 carbonos, ele está na cadeia, mas lá na extremidade. E no meu último critério, ó, essa ligação dupla aqui, essa insaturação, está entre 2 carbonos. Então, essa cadeia é classificada como insaturada. Tá? Aberta, ramificada, homogênea, insaturada. Espero que estejam entendendo, hein? Estou me puxando. Vamos ver essa outra cadeia aí, ó. Essa cadeia, ela tem aqui, ó, uma parte de carbonos encadeados, 5 carbonos encadeados aqui com uma ponteirinha, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa cadeia é fechada por conta desse encadeamento, mas como ela tem essa extremidade aqui, eu posso dizer que ela é mista. Então, tanto faz usar a expressão fechada ou a expressão mista, tá? Justamente por esse carbono aqui, que a senhora sinalizava, ser um carbono terciário, essa cadeia, então, é ramificada. Ela tem esse raminho aqui, nesse carbono do encadeamento. O que mais que eu observo nessa cadeia? Não tem nenhum átomo diferente de carbono sinalizado. Então, ela é uma cadeia homogênea. E todas as ligações entre os carbonos, ó, são ligações simples. Então, ela é saturada, ok? Para mais um exemplo, então, temos aí ó, uma terceira cadeia para a gente pensar. Essa cadeia tem extremidades. Se ela tem extremidades, ela é uma cadeia aberta. Essa cadeia não tem 3 extremidades de carbono. Ela tem uma extremidade aqui, mas é oxigênio.
Então, os carbonos, ó, eles estão na linha lá em cima. Se eles estão na linha lá em cima, essa cadeia é uma cadeia normal. Se eu pensar em termos do heteroátomo, mais uma vez, ó, esse O não é um heteroátomo. Não é porque ele não está entre dois carbonos, ele está como ligação de um dos carbonos. Então, essa cadeia, ela é homogênea. E da mesma forma, essa dupla ligação que aparece aqui, pessoal, não é entre dois carbonos, ela é do carbono com o oxigênio. Então, essa cadeia é saturada, tá? Esses detalhezinhos aí da classificação é que tem que ficar muito claros. O homogêneo e heterogêneo, saturado e insaturado, depende sempre de algo que acontece entre dois carbonos, entre as estrelas da orgânica, tá? E para finalizar, então, vamos às cadeias aromáticas, que a Sora disse para vocês que tinham uma classificação um pouquinho diferente. Então, nas aromáticas, eu já sei que ela é fechada, né? Então, no caso dessa cadeia aí, ó, o que eu classifico ela? Aromática, porque eu percebi o benzeno ali. Mononuclear, tem um benzeno apenas nela. E homogênea, porque esse cloro não está entre dois carbonos. Isso é suficiente para classificar a minha cadeia aromática. Nessas duas aqui, ó, elas têm mais anéis aparecendo. Essa aqui tem 3 e essa aqui tem 2. Então, enxerguei o anel aromática, tanto uma quanto a outra. Tem mais de um benzeno polinuclear, tem mais de um benzeno. Essa aqui, os benzenos estão todos grudados, então eu digo que ela tem núcleos condensados. E essa outra última aqui, os núcleos estão separados, então eu digo que elas têm núcleos isolados, certo? Lá naquela fechada anterior que a Sora mostrou para vocês, vou voltar lá um pouquinho, tá? Essa aqui, poderia ter sido usado para ela também que ela era alicíclica, né? O que quer dizer que ela não é aromática, diferente daquela última que apareceu com o anelzinho, tá? Pessoal, eu sigo disponível para vocês nos meus horários de trabalho. Não tenho recebido mais muitas perguntas, muitas dúvidas, mas gostaria que vocês fizessem essas perguntas toda vez que algo ficar pipocando na mente de vocês sem ter sido bem entendido, tá? Nessa semana, vocês vão ter um encontro ao vivo comigo no YouTube, tá? Então, quem quiser e puder participar, eu vou ficar muito feliz. Vocês vão me ver e vão poder interagir comigo através do chat. Vocês não podem me mostrar a imagem de vocês, mas vão poder me ver, tá? Mandem as dúvidas, se cuidem. Como eu disse lá no início, vou me tornar repetitiva. Tô com saudade, tá? É um momento delicado. Vamos dar o nosso melhor, que é o que nós podemos agora. Até breve. Um beijão. Vou desligando as coisinhas aqui, certo? Até breve.